Você percebeu que 2025 não foi só mais uma temporada, foi uma virada de chave no Palmeiras? A diretoria montou um plano lá atrás, lá em 2024, e hoje chama o resultado de perfeito. Lideranças renovadas, elenco fortalecido e time competitivo agora e para o futuro. Veiga, Piquerez e Murilo assumiram a voz do vestiário. Paulinho, Andreas e Bruno Fux elevaram o nível técnico. E Vitor Roque, a contratação mais cara da história, virou nome de seleção. Até a troca no gol funcionou com Carlos Miguel tomando o lugar e segurando. Mas agora eu quero saber de você. Essa reformulação foi o caminho certo? Comenta aí. Quem foi o maior acerto dessa nova era do Palmeiras? Agora a gente vai falar do Palmeiras. Olha aqui a tabela. E amanhã tem Palmeiras e Mirassol e Palmeiras, né? O Mirassol vai receber o Verdão lá em casa. Ai, como é que fica meu coração aqui nesse jogo? Mas vamos falar com o Diego Moraes, que tá ao vivaço lá no CT do Palmeiras. Diegão, conta pra gente as boas novas do Verdão. Boa tarde para você, Fred, para todo mundo. Ó, segura o coração aí, Fred. Mirassol e Palmeiras é um duelo de um time que manda muito bem dentro de casa e outro que tem mandado também muito bem fora de casa. O Mirassol, quarto colocado no Campeonato Brasileiro com 56 pontos, está invicto jogando no Maião. 10 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Já o líder Palmeiras, com 65 pontos na tabela, é o melhor visitante do Brasileirão. 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Para essa partida, o Aníbal Moreno, do Palmeiras, volta de suspensão e, com isso, o técnico, o Abel Ferreira, terá à disposição todos os jogadores. No ataque, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque está confirmada. Inclusive, o Tigrinho está vivendo a melhor fase da carreira dele, 15 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da equipe e terá amanhã, a partir das 8h30 da noite, lá no Maião, a difícil missão de quebrar essa hegemonia do Mirassol jogando em casa, certo, Fred? Volto com você. Um abraço, meu irmão, jogaço mesmo. E agora é hora de falar. Esse osso duro de roer que tem sido o Mirassol na sua casa, onde não perdeu até aqui no campeonato, Alex. Só Mirassol e Flamengo não foram derrotados ainda como mandantes. Aquele negócio, o tanque de combustível do Mirassol é grande e está sempre abastecido, né? Porque o pessoal não está deixando de carregar seu carro elétrico ali também, não. E segue sendo um grande desafio enfrentar esse Mirassol. Vamos ver agora esse comportamento para essa reta final. Cada vez mais você vai se garantindo ali. Quantas vezes você joga num time de menor investimento e às vezes não está fazendo uma boa campanha, você joga para que o mercado também te veja, né? E assim, ao mesmo tempo, você consiga conquistar uma nova oportunidade. Mesmo o Mirassol estando super estruturado, naturalmente, eles também querem manter isso, né? Ninguém quer falar, poxa vida, agora caiu, aconteceu o que todo mundo estava esperando, pelo contrário. Então, para ir lá, você vai perder jogadores hoje, como o Flaco e como o Vitor Roque, vai ser sempre ruim no caso que acontecer, porque realmente é o que está decidindo o jogo. Mas tem tudo para ser um jogo interessante, né? Um jogo gostoso de você ver, um jogo que se troca, né, cara? Não tem medo ali, não tem nada de desconforto. Então, um jogo difícil para o Palmeiras e difícil também para o Mirassol, que é cada vez uma oportunidade boa dele se testar contra essas equipes, né? Desfalques a partir do próximo, né? Essa rodada, nesse jogo eles jogam. Agora, são dois jogos, né? Talvez no próximo, né? Porque o jogo com Vitória é na volta. Exato, é na quarta-feira. O Brasil vai jogar, por exemplo, na terça, lá na França, né? Então, é possível que esses jogadores cheguem, a gente não sabe se eles vão jogar efetivamente na terça-feira, se jogarem muitos minutos na terça, inviabiliza a participação deles no caso dele, né? Porque é só o Vitor Roque que tá convocado para a seleção brasileira. Se o Vitor Roque participar do jogo da terça, aí não vai jogar na quarta. A Argentina joga um jogo só. Hã? A Argentina joga. Então o Flaco vai jogar um jogo. Né? É na terça o jogo da Argentina? Vou até checar a data exata. O ciclo da Argentina é o ciclo mais esquisito do mundo, né? Só fazendo jogos contra ninguém. Contra né? times e dessa vez optou por jogar menos, enfim. Dizem que tem uma dificuldade do Vaticano agora. Não, agora é com Angola. O jogo é no dia 14, sexta-feira, ou seja, tem bastante tempo para como voltar. só tem esse jogo, pode ser que o Scaloni queira ter os jogadores mais... Optou por treinar. Mas aí Buenos Aires é do lado. Não, né? E aí você pode, o último dia, é a questão de bom senso, Claro. você ter esses jogadores de volta. O jogo
Eu não tenho aqui o local. Vou descobrir para você. Quem? O local do jogo. Da Argentina? É. Tá, ó, a gente vai checar. Mas assim, o fato que deve ser um grande jogo lá em Mirassol, né? Não espero nada diferente disso. Um jogo em que as duas equipes vão criar oportunidades, porque é o que eles têm feito ao longo do campeonato. Não imagino que vá mudar nesse duelo entre eles. Vai ser em Luanda, a capital de Angola. Então tem uma viagenzinha razoável aí pra volta. Os moleques, o tal Robin tem que jogar. Eles têm que jogar. O menino Mas ontem, coitado, não pegou na bola, porque. Mas aí... O Palmeiras dominou o jogo praticamente inteiro. Mas eu não acho que o Santos tenha sido o franco atirador. Não, tanto foi que ele conseguiu 2 gols e foi anulado. No primeiro tempo, porque no primeiro tempo deixaram o Zé Rafael soltinho. Então, mas ele atacou o jogo. Marca o Zé Rafael, o Santos só tinha chutão pra frente pro Lautaro, matando de canela, bem, de ombro, mas o Santos tinha uma formação muito mais leve do que recuada. Eu não acho que seja jogado como franco atirador. Eu acho que mas ele foi. Tanto é que ele até atacou o Palmeiras. Atacou o Palmeiras, porque a gente falou no primeiro tempo, nós falamos que estava errado. O Palmeiras ninguém marcava o Zé Rafael. Quantas jogadas saídas de área do Palmeiras? Uma coisa é o Palmeiras ter 31 chutes no jogo. Ele teve todo o domínio do jogo. Mas o Santos não jogou tudo atrás. Ele tentou ir pra cima. Eu acho que Tanto foi pra cima no segundo tempo mesmo. O Palmeiras melhorou. O Abel conserta o time. Jogou pra cima, não? Não, eu acho que o Vojvoda... Ele contra-atacava o Palmeiras. Não é que ele ficou só esperando. Ataque não é ir pra cima. Sim. Não, mas ele se lançava pro ataque. O Vojvoda foi jogar no contra-ataque. Ele se lançava, claro que sim. Mais leve, né? Pra correr porque do jeito que tá falando, do jeito que estão falando, estão dizendo que o Santos ficou pregado. Meu Deus do céu, socorro. O Santos jogou fechado. Tentando jogar ele jogou. A formação do Santos, taticamente, era leve. Era um time muito pouco. Não quer dizer que o Santos tenha jogado pra cima do Palmeiras. Não foi? Pra mim, ele jogou muito mais espaçado do que deveria. Chegou muito mais em erros. O que o Palmeiras errou no primeiro tempo, saída de bola, entrada da área, 2, 3 vezes. Aliás, vocês ficam. Eu falei até pro Arte fora do ar. Vocês ficam metendo o pau no Gia. Esse Kelvin também. De novo, hein? Acho que é o terceiro jogo que eu vejo seguido dele, que ele perde bola na entrada da área. O Jair também. O Jair também. Nada é pior que o Jair, desculpa. Eu acho que é o mesmo nível, viu? Eu não vejo o Kelvin tão melhor que o Jair, não. Agora, o Piquerez, sozinho na entrada da área, cruza a bola de canela, sei pra onde. O Piquerez é um outro caso. O Abel corrigiu o time no intervalo, principalmente eu vejo a marcação do Zé Rafael. Melhorou demais. Claro. Porque o Zé Rafael estava jogando solto. Mas o Santos, porque o Santos estava começando a querer encostar no jogo. Quando o Abel, por isso que eu acho que não pode culpar o Vojvoda. Quando você tem as alterações do Palmeiras e vê quem vai entrar no Palmeiras, pô, entra Veiga, entra Felipe Anderson, entra Alas. Você quer o detalhe? Mas o Veiga deu um passe. Pô, quem foi no Santos, cara? O Veiga deu um passe, olha, sensacional. Tanto em números estatísticos, né? Em questão de posse de bola e tal, o jogo, entre aspas, de posse de bola foi similar, que não quer dizer nada, tá? Porque posse de bola é só pra gente ter uma referência. Porque o Palmeiras, ele troca no jogo total de 380 passes, que pro futebol hoje é um número baixíssimo. E o Santos trocou 319. E posse de bola 55-45. Então você fala assim, opa, peraí, né? Um teve quase a posse de bola do time que teve. Só que aí tem a diferença. O Palmeiras voltou a ser o time de 2020, 21 e 22. É o time que a cada 10 passes chutava em gol na média. Porque se vocês têm 31 chutes, 31 finalizações no jogo, para 370 passos, Level, a cada 10 trocas, tá, tum, pau no gol. Você tem meio, não tem ninguém. Claro, mas isso é porque o Palmeiras, ele estava sendo extremamente eficiente, ele estava jogando de novo naquela formação rápida, velocidade, e naturalmente, por ele jogar assim, sem aquele controle de jogo, aquele marasmo que não leva pra nada, ele também dava essa chance do Santos tentar essa chegada. É que o Santos não tinha qualidade. O Santos morria no último terço. Por isso que eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Não é que eu não tô culpando. Não, você não, mas tem gente culpando. Uma pergunta pra vocês. Só uma peça. Vamos colocar o Vitor Roque no lugar do Lautaro e o Lautaro no lugar do Vitor Roque. Qual seria o resultado ontem do jogo? O Palmeiras ganharia o jogo. Com o Lautaro, no lugar do Vitor Roque? Sim, ganharia. Porque no Palmeiras é um time de jogador só. Só que eu continuo achando o seguinte... 0-0. Quando o cara... Não. Se põe no lugar você do Vojvoda, tá? O Vitor Roque tá fazendo muita diferença. Tá bom. Mas você tá... Pelo amor de Deus. A bola chega pra ele, gente. Mas chegou no Lautaro e ele deu canela. Vocês estão falando que chega chutando exatamente. De canela, gente. Ele tá batendo bola de canela. Mas aí eu acho... Umas bolas que chegaram pro Lautaro com a característica do Vitor Roque de corrida, de velocidade e tal...
Morreu. Não, mas aí o time poderia tentar criar de uma outra forma. Você tem que analisar o desenho do jogo. Outro cara dentro da poderia fazer o gol. Mas aí eu acho, Mica, que além do Vitor Roque, a gente teria que trocar uma outra peça para mudar o resultado desse jogo. É o Flaco? Brasão. Porque assim, ontem não foi jogo de Santos contra Palmeiras, foi Brasão contra Palmeiras. Mas se você trocar pelo Carlos Miguel, o Carlos Miguel é um baita goleiro. Mas assim, o que eu tô falando é que o Lautaro não tá jogando absolutamente nada. Não, eu digo de trocar peças que foram importantes pro jogo, né? Assim, sim. Acho que o Flaco foi importante com 20 minutos de jogo, poderia estar 2-0 pro Palmeiras. Sim, o Brasão fez 2 defesas já, três, outras 2. O Brasão ontem fez 11 defesas no jogo. 11 defesas no jogo. Eu acho que assim, quando se põe no lugar do Vojvoda, tá? Então, com o treinador, o que você faz? Normalmente você espera o outro, quando você tem o resultado, você quer, tá o 0-0, você olha do lado e vê o que o Abel vai fazer. Aí o Abel olha, o cara olha e fala assim, ó quem vai entrar lá. Pô, vai entrar Alan, vai entrar Felipe Anderson, vai entrar o Veiga. Aí ele olha pro banco dele, olha o banco do Santos, gente. Como é que a torcida do Santos quer culpar o treinador? Vocês estão de brincadeira. E ainda respondendo essa pergunta do Micheletti, o Lucas Ri tá falando uma coisa aqui no nosso chat que eu concordo. Ele fala assim: você acha? O segundo gol do Vitor Roque, poucos atacantes do nosso futebol brasileiro fariam. É verdade. Foi um golaço, foi um golaço. De fato, tem que ter bastante qualidade técnica pra fazer. Mas recebeu a bola de quem? Do Veiga. Isso, aí é um cara que entrou no jogo. Por que mas assim, você tá falando agora, por que eu contesto o Santos, tá? Vamos lá. Aí, se for frescura de gramado, não, aí desculpa, mas não dá. Numa hora dessa, não tem que pensar em nada. Você tem que pensar no melhor do seu time. O Santos tinha no banco o Roleiser, que tecnicamente é bom jogador. Acho que é bom jogador. Reserva. O João Schmidt, hoje, pra mim, tá? O João Schmidt, até recentemente pela história, ele tem que ser titular no meio-campo do Santos, no lugar do Arão. Gente, o Arão tá se arrastando. Final de carreira. O Arão não dá. O Arão não jogava há quase não sei quantos meses lá no Fenerbahçe. Gente, pelo amor de Deus. O Arão é uma vergonha no meio-campo do Santos. Então você tem o João Schmidt, que é um menino mais combativo. Aí você pega aqui, o Adores Frias é mais zagueiro, o Zé Ivaldo é caneludo. Gente, o Zé Ivaldo... Ele oscila muito, né? Ele vai bem pra cacete. Foi ele que perdeu com o Flaco ali. Exato, de cabeça. O Zé Ivaldo, gente, e é um zagueiro maldoso, sabe? De chegada que você vê que o cara, ele sempre é um a mais, é sempre um cotovelo a mais, enfim. O Adonis Frias, pra mim, é mais zagueiro que ele, tá? Falei do Escobar como lateral. O Bom Tempo, que é outro bom volante que podia estar no lugar desse Vitor Hugo, e você subiu o Zé Rafael. Porque o Zé Rafael, ele podia ter feito, quando você tem um Bom Tempo, o João Schmidt, você pode trabalhar um dos dois para que o Zé Rafael marque a saída de bola do Palmeiras. Como ele fazia com o Abel. Então, mas aí você perde, porque ele também já não tá mais novinho, né? Você viu que no segundo tempo o Zé tava se arrastando também. Não, mas aí você vai deixar o Zé Rafael se desgastar menos. Porque se ele joga de primeiro e ele tá armando o jogo, ele tem que sair da ponta para outra. Agora, Alex Miller, você esteve no jogo ontem. Estive. Você viu o Santos de perto. Vocês querem falar mais alguma coisa de Palmeiras ou a gente já pode passar pro jogo do Santos contra o Flamengo? Pode falar. O Alex chamou a atenção do Piquerez, né? Que precisa... Cara, eu tenho muito dedos, assim, para falar sobre isso, porque eu não quero passar uma imagem que eu não gosto dele, de que ele me fez alguma coisa, que ele bateu em mim, que ele me xingou em algum lugar. Não quero. Pelo contrário, porque eu respeito muito a história dos jogadores de modo geral. Quem constrói uma história... Acontece, por exemplo, o que aconteceu ontem antes do jogo. O Zé Rafael foi aplaudido pelo Allianz Parque inteiro com a camisa do Santos, porque estava recebendo uma homenagem das mãos da presidente Leila Pereira, do vice-presidente Paulo Rosa. Cantaram pra ele a música? Não. Não, né? Foi muito legal. Não. Mas assim, ele foi... já os jogadores entrando em campo para aquecer, todo mundo já o Allianz Parque com um bom público. Aliás, parabéns à torcida do Palmeiras, 42 mil pessoas ontem no Allianz Parque. Excelente, espetacular. E assim... E o Zé Rafael, cara, o locutor lá falando, né, no estádio, vamos homenagear Zé Rafael, tantos jogos, tantos títulos, as mãos aprendendo. Pô, o estádio, pá. O Piquerez, pra mim, o dia que ele for embora, ele vai estar na mesma prateleira do Zé Rafael, em relação ao merecimento de receber homenagens, de ser exaltado pelo que construiu, pelo que fez, pelo que participou. Isso é uma coisa. Agora, quem acompanha... com calma os jogos do Palmeiras. Quem tenta ver os jogos não só com o coração, mas que também vê o que acontece, sabe? Analisa, né? Quem analisa um pouquinho. Cara, não é coisa de 1 jogo, 2 jogos, 5 jogos. Se você pegar o ano do Piquerez,
Por que isso não fica tão aos olhos das pessoas, não salta aos olhos? Porque ele se aplica taticamente, Exato. ele é guerreiro, ele corre, ele dá vida no campo, ele se posiciona muito bem, ele marca muito bem, funciona como terceiro zagueiro, como lateral, ele não se esconde no jogo, ele aparece, ele pede bola. Tudo isso é mérito, tudo isso é virtude. O problema é que o jogador, para ser completo, para estar num grande momento e para ajudar ainda mais o seu time, ele precisa buscar ter todos os fundamentos e todas as virtudes. Ele é um lateral equilibrado. Sim, sem dúvida. É por isso. Só que eu conto nos dedos as bolas que o Piquerez acerta quando ele tá com ela. É verdade. Tanto para passar a bola, como para fazer um cruzamento, como para fazer um chute ao gol. Ontem começou o jogo, ele bateu uma falta no ângulo que o Brazão pegou e falou, putz, é hoje que o Piquerez vai mostrar que joga bola. Mas depois da falta... 10 minutos depois ele pega um lance ali na entrada da grande área no primeiro tempo. O cruzamento cara, dele foi... que tem uma coisa... Sabe uma coisa que me irrita hoje, Alex? E não é falando do Piquerez, tá? É no âmbito geral no futebol. Ficou proibido qualquer jogador da entrada da grande área lateral chutar pro gol. Não pode. Cara, é uma mania de toda hora querer cruzar. Tem a chance... Acabou o Roberto Carlos que chegava. Dane-se quem tava, se era o Evair, se era o Ronaldo. Da lateral da grande área pau no gol, amigo. Até porque tem um rebote, pode ser. Pô, exatamente. Né, o Cafu mesmo, acabou. E isso vale o ponta, né? Atrás, aí você fala do jogador ponta. O ponta, ele hoje só cruza a bola, ele não bate cruzado. Raramente você vê um cara que entrou na diagonal, canudo pro gol. O Josimar não ia ficar famoso. Não, exatamente, Josimar. A gente vai pegar uma série de laterais, né? O Branco, que se O Carlos Roberto Torres não faria o quarto gol, né? Ele cruzaria ali, né? Então, ele pararia a bola e ia cruzar. Ainda mais que é cruzamento da intermediária hoje, que é uma delícia. Os caras Carlos Roberto Torres no quarto gol contra a Itália. Os caras têm tesão de cruzar a bola da intermediária. Eu nunca vi. É um cruzamento que raramente acontece alguma coisa. Então, só pra fechar. Mas é isso. E o detalhe do Piquerez, só o último adendo, é que ele continua não tendo reserva. O Jefté pode até vir a ser um bom jogador, mas assim, as oportunidades que ele teve ainda não encantou. Eu não vi nada. Então você não pode cogitar a ideia de o Piquerez, por exemplo, estar em má fase. Então, deixa o Piquerez... Igual na direita, os dois são piores que o Piquerez, mas o nível deles é mais parecido. Mais parecido. Então, se o Kelvin não joga entre o Giai, não vai chocar. Pô, legal, depois o Giai hoje, depois o Kelvin. Os dois são nota 5. Agora você pega... O Piquerez, que em tese seria um nota 7, nota 7,5, e o Jefté ainda é nota 2 no Palmeiras, né? E tanto é que o Piquerez não está sendo mais nem convocado para a seleção. E é uruguaia, não é argentina, não é espanhola, não é portuguesa, é a seleção uruguaia, o Piquerez não está sendo lembrado. Então isso não é uma perseguição minha, é uma constatação de quem vê os jogos do Palmeiras e de quem fica aflito quando ele pega a bola. O que me assustou no intervalo do jogo, desculpe-me, é justamente pensando no dia 29, eu falei, puta, nós temos Kelvin de um lado, com o Giai de reserva, do outro tem o Piquerez que está numa fase ruim, não é um jogo ou dois, o Alex tem razão. Ele vem numa sequência, numa fase ruim. E aí tem o Jefté no banco, que é melhor não ter banco do que ter o Jefté no banco. E o Vanderlei achou que ia ficar... A gente achou, Eu ia perguntar pra você, Alex, se a última partida que o Piquerez fez boa no Palmeiras, se foi aquele jogo em Barueri contra o Corinthians, mas também tinha o Donelli do outro lado, né? Que ele fez inclusive um gol, né? Ah, mas aí você tá aproveitando para pegar no pé do Donelli. Não é uma constatação. Toda vez é sempre... Você pode ver que tudo ele põe o Corinthians no meio. Já não é de hoje. Já não tem notícia para falar dos caras. Há 30 anos. Mas é isso aí, ué. Por exemplo, a gente tá falando de física. A gente tá falando de física quântica. Não, porque, né? Porque, por exemplo... Não, você tá falando de física quântica, aquele puta assunto, tal, não sei o que. Ele fala assim... então, porque, por exemplo, o Donelli não estudava bem física quântica. Pronto, ele coloca o Corinthians em tudo, cara. Senão não aparece notícia dos caras. É um negócio assim insuportável. Você acha que foi a última partida boa dele? Eu não lembro também. Ele fez um gol de fora... Outro gol foi do... Foi Martins. Mas agora... Martins. E outra coisa. Ontem... Duas falhas ainda. Agora, ontem, eu vi muita gente, pra variar, né? Nesse sentido. E aí, é por isso que a gente tem que dosar o momento da crítica. Tem um momento em que se merece a crítica e tem um momento que a crítica não cabe. O Abel de novo, meu Deus, porque deixou o Alan no banco, o Alan não pode ser reserva nunca. Gente, vamos lá. Qual foi o contexto que eu apurei? O Alan teve um esforço e saiu com muitas dores musculares de Palmeiras e LDU. Ele foi poupado contra o Juventude,
E ontem era para ele jogar com uma minutagem menor diante da equipe do Santos, tá? Para talvez voltar à titularidade no jogo contra o Mirassol. Mas ao mesmo tempo, independentemente se ele não for titular agora contra o Mirassol, o Alan tem que ser guardado e dosado a 7 chaves para ser titular e proibido de ser substituído na final da Libertadores. Proibido é ótimo. Tem que ser proibido, tem que estar. Que nem agora, né? Ele vai renovar o contrato, que o Abel pediu aumento pra ele. Vai. Tem que colocar no contrato uma cláusula. No dia 29 de novembro de 2025, eu não vou sair do jogo. Acabou, não pode. Se ele se machucar, taca morfina nele. Não, sei lá, não sei. Não sei. Lembra que ele fazia infiltração do joelho do cara? Rivaldo fazia direto. Até porque, Lelê, tudo bem, o Maurício não tá no mesmo nível. Que bom que o Veiga tá voltando a jogar de novo o futebol que se esperava. As críticas ao Veiga era justamente pra ele voltar a ter esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de talento, porque, como eu, Alex, falo, o Veiga tá no pedestal dos maiores ídolos e vai estar da história do clube. Vai. Mas é pedestal de Ademir da Guia, de Dudu, desses caras. Tá? O Veiga vai estar nesse pedestal. Ele vai estar, ele já atingiu, só não entrou porque ainda tá jogando. Mas já atingiu, né? Então, como esses caras e o elenco do Palmeiras têm tido opções, Felipe Anderson, que foi reserva, tem o Sousa, não precisa ter um desespero para que o Alan seja esse titular agora. Tem que ser titular na hora certa. Ele pode até ser domingo, vai ganhar uma minutagem aqui, não precisa ficar jogando toda hora. O Alan tem que ser guardado, porque hoje ele é um jogador que está numa fase diferente. Ele está naquela fase, naquele momento de temporada que você olha para um jogador e fala assim... tá na dele, tá iluminado. O cara tá com tudo funcionando... E ainda mais quando chega uma decisão... Você falar virado pra lua, né? Ele vai pra cima. Aquele cara... Agora, isso. Tipo aquele jogador que chega, Leber. Você ia tomar cartão 15 dias... ia tomar cartão. 15 dias antes da Copa do Mundo, Leber, o cara tá naquela fase que você fala assim, pronto, pintou o cara e é o cara da Copa. Entendeu? Então, assim, vamos ter calma, porque o Abel ontem, e depois de quinta-feira, de Palmeiras e LDU... Quando o elenco inteiro explode em confiança, é um momento em que meio que acabou aquele déficit, né? Tem poucos jogadores que você olha no banco do Palmeiras e fala assim, puta, né? Por que entra, né? É o Facundo, é o Mikael, talvez o Jefté, talvez ainda, porque o Piquerez é quem dá margem para que essa situação diminua, entendeu? Mas assim, de resto, gente, calma, o Palmeiras ganhou, acredito, nesse momento, depois que aconteceu quinta-feira, tudo mudou, a energia mudou no Palmeiras. Mas me preocupou um jogador ontem, que ele armou de novo, 2 contra-ataques pro Santos, que é o Maurício. O Maurício tem oscilado muito. Bem, não. O Maurício tem oscilado muito. Ele tentou, lutou, teve uma hora que ele apareceu bem armou direita, 2 contra-ataques no meio de campo pro Santos. Assim, eu estranho, porque eu não sei se vocês concordam, principalmente aí o Facinho e o Alex. O Maurício, ele vem 3, 4 jogos bem pra caramba. Você fala, puta, agora não sai mais, tomou, a posição dele. De repente... Lembra do Enéas, da Portuguesa, que jogou no Palmeiras? Ele dá uma de Enéas. Ele passa irregular, né? Ele passa 3, 4 jogos, ele não corre, a bola passa do lado. O Maurício tem uma dificuldade de querer ser protagonista. O Palmeiras tem uma posição hoje no time em que existe uma vaga que é rotativa. Não tem um dono dessa vaga. É Maurício, é Felipe Anderson, é Rafael Veiga. Normalmente o que acontece? Quando um deles é escalado, não vai tão bem, entra o outro e melhora o time. Esse que entrou e melhorou o time, ganha uma chance depois. Aí quando ele ganha a chance de ser titular, não vai tão bem, aí entra o outro e melhora o time. E assim vai. Então nessa tese, tem que jogar o Veiga. Entre os três já foram titulares recentemente em vários jogos e nunca tiveram uma titularidade garantida, como tem Flávio Lopes, como tem Vitor Roque, como tem Andreas Pereira. Sim. Falta ainda isso para o Palmeiras se consolidar como um time de 1 a 11, como a gente falaria antigamente na numeração. Mas do goleiro até o último atacante. Deixa eu só aproveitar para trazer... O Palmeiras avalia de forma extremamente positiva a reformulação realizada em seu elenco ao longo de 2025. Segundo dirigentes e membros da comissão técnica, o clube atingiu todos os objetivos traçados ainda no fim de 2024, quando Abel Ferreira e a diretoria de futebol definiram o novo ciclo de mudanças. O trabalho, classificado internamente como perfeito, teve como foco renovar lideranças, fortalecer o grupo tecnicamente e preparar o Verdão para o futuro, sem perder competitividade imediata.
Na visão da cúpula alviverde, os ganhos esportivos e financeiros confirmam a eficácia do planejamento. Um dos pontos centrais do plano era renovar a hierarquia dentro do vestiário. Jogadores históricos como Dudu, Marcos Rocha, Mike e Zé Rafael vinham ocupando posições de liderança havia anos e o clube via a necessidade de preparar novos nomes. Hoje, Rafael Veiga, Piquerez e Murilo assumiram papéis de destaque entre os líderes. Além deles, Lucas Evangelista rapidamente ganhou respeito no grupo e se tornou uma das vozes mais influentes do elenco comandado por Abel Ferreira. A diretoria também priorizou a chegada de atletas capazes de elevar o nível técnico da equipe. Paulinho, Bruno Fux e Andréas Pereira foram contratados justamente com essa missão e, de acordo com os bastidores, cumpriram as expectativas. Esses reforços integraram a nova espinha dorsal pensada pelo clube ao lado de Veiga e Murilo, garantindo equilíbrio entre experiência e renovação. A contratação mais cara da história do clube, Vitor Roque, foi considerada um marco do projeto. O atacante atingiu rapidamente um dos objetivos estabelecidos pela diretoria, a convocação para a seleção brasileira. Outros nomes, como Flaco Lopes e Aníbal Moreno, também alcançaram metas individuais previstas durante as negociações. No gol, o plano inicial era iniciar a transição apenas em 2026, mas a lesão de Everton antecipou o processo. Carlos Miguel, contratado recentemente, assumiu a titularidade e se consolidou como o substituto natural para a próxima temporada. Mesmo com o menor número de promoções, o Verdão considera que a base foi valorizada em 2025. O bom desempenho de Alan, peça constante nas rotações de Abel, e a venda estratégica de jovens como Thales são vistos como movimentos que reforçaram o equilíbrio do elenco e das contas. Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive a expectativa pela final da Conmebol Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, Peru, diante do Flamengo. Para o clube, os títulos são consequência natural do trabalho feito nos bastidores e o sentimento interno é de missão cumprida em relação ao planejamento traçado há um ano.